Olá, sou o psicólogo Giovan. Continuar a leitura aqui do livro do Bowlby, Formação e Rompimento dos Laços Afetivos. E hoje, aliás, o segundo tema, o segundo capítulo é a abordagem etológica da pesquisa sobre desenvolvimento infantil. É muito interessante esse livro porque, de alguma forma ou de outra, você consegue descobrir muitas coisas, não é? Da sua vida adulta. E um problema central, tanto para a psicologia clínica quanto para a psicologia social, é a natureza e o desenvolvimento das relações de uma criança com outras pessoas. Em sua abordagem desse problema, a tendência dos psicólogos é adotar um de dois enfoques. Se tiverem uma orientação acadêmica e experimental, tenderão a privilegiar uma ou outra forma de teoria da aprendizagem. Se tiverem orientação clínica, seguirão uma ou outra forma de psicanálise. Ambos os enfoques levarão à realização de valiosos trabalhos. Entretanto, as tentativas de relacionar uma perspectiva com a outra têm sido poucas e não muito bem sucedidas, ao passo que a desconfiança e as críticas mútuas entre adeptos de uma e outra têm sido comuns. Os psicanalistas foram os primeiros a conceber as relações sociais no homem como sendo mediadas por instintos que emanam de raízes biológicas e impelem o indivíduo à ação. Grande parte da teoria psicanalítica tem levado em conta esses instintos, seu surgimento sucessivo e gradual na ontogenia, sua organização gradativa, e nem sempre bem-sucedida, em totalidades mais complexas. Os conflitos que surgem quando dois ou mais instintos estão ativos e são incompatíveis, a ansiedade e culpa que dão origem às defesas chamadas a agir para enfrentá-las. Preocupado com essas paixões humanas primitivas, que em virtude da rudimentaridade dos mecanismos existentes para governá-la, são capazes, como sabemos, por termos pago o preço da experiência, de nos levar à realização de atos que mais tarde lamentamos. Os psicanalistas têm frequentemente manifestado impaciência para com a abordagem dos teóricos da aprendizagem. Em sua teorização, parece haver muito pouco lugar para o sentimento humano ou para a motivação que jorra das profundezas inconscientes e irracionais. Ao analista e ao psicólogo clínico, sempre pareceu que o teórico da aprendizagem está tentando meter à força 1 litro de natureza humana rebelde dentro de um dedal de rígida e pretensiosa teoria. Inversamente, os teóricos da aprendizagem criticam os psicanalistas. As definições de instinto são notoriamente insatisfatórias e suscetíveis de degenerar em alegórico. Embora as descrições clínicas sejam volumosas, os relatos de observação sistemática continuam sendo escassos. O método experimental se faz notar por sua ausência. Pior que tudo, as hipóteses são frequentemente formuladas de tal maneira que é impossível testá-las. Um defeito fatal para o progresso científico. É duro, né, quem não acredita na ciência. A teoria da aprendizagem sustenta-se corretamente, define os seus terrenos, formula as suas hipóteses operacionalmente e passa a testá-las mediante experimentos adequadamente planejados. Como alguém que se esforça por ser um clínico e um cientista, tenho sido agudamente sensível a esse conflito.
Como clínico, considero a abordagem de Freud a mais recompensadora. Não só ele atraiu atenção para problemas psicológicos de importância clínica imediata, como também a sua série de conceitos invocadores de um inconsciente dinâmico constitui na prática um modo útil de ordenação de dados. Entretanto, como cientista, sinto-me muitas vezes contrafeito em face dos status precário de muitas de nossas observações, da obscuridade de muitas de nossas hipóteses e, sobretudo, da ausência de qualquer tradição que exija que as hipóteses sejam testadas. Esses defeitos são responsáveis, creio eu, pelas controvérsias, com excessiva frequência acaloradas e estéreis, que têm caracterizado a história psicanalítica. Tenho perguntado a muitos colegas como poderemos submeter a psicanálise a uma maior disciplina científica, sem sacrificar as suas inigualáveis contribuições. Percebe como a gente pode andar juntos, né? Com a ciência e também com as outras ideias, né? O problema é que quando isso se torna violento, né? Quando isso se torna numa disputa sem nenhuma necessidade. Foi nesse estado de espírito que me deparei há alguns anos com a obra que vem sendo realizada pelos etologistas. Fiquei imediatamente empolgado. Aí estava uma comunidade de biólogos dedicados ao estudo do comportamento de animais em seu habitat natural, que não só usavam conceitos como os de instinto, conflito e mecanismo de defesa extraordinariamente semelhantes aos que são empregados em nosso trabalho clínico do dia a dia, como faziam descrições maravilhosamente detalhadas do comportamento e haviam criado uma técnica experimental para submeter suas hipóteses a provas. Continuo hoje tão impressionado quanto estava então. A etologia, creio eu, está estudando os fenômenos relevantes de um modo científico. Na medida em que estuda o desenvolvimento do comportamento social, e especialmente o desenvolvimento de relações familiares em espécies inferiores, acredito que está estudando um comportamento análogo e talvez por vezes homólogo a muito do que nos preocupa clinicamente, na medida em que usa a descrição de campo, hipóteses com conceitos operacionalmente definidos e experimentos, e está empregando um rigoroso método científico. É verdade, deixa eu arrumar aqui a câmera. É verdade que somente depois de ser comprovada no cadinho da atividade de pesquisa saberemos se a etiologia é de fato uma abordagem tão fecunda com seres humanos quanto é com espécies inferiores. Basta dizer que se trata de uma abordagem que se impõe mais vivamente a mim, porque acredito que ela pode fornecer o repertório de conceitos e dados necessários, se quisermos que os dados e insights proporcionados por outras abordagens, notadamente o da psicanálise, da teoria da aprendizagem e de Piaget, sejam explorados e integrados. Recapitulando sucintamente as principais características do enfoque etológico, comecemos pela obra de Darwin. 1850, veja, né? Não só porque ele foi um etologista antes da palavra ter sido inventada, mas também porque uma preocupação básica da etologia é a evolução do comportamento através do processo de seleção
natural. Em Origem das Espécies, escrito exatamente há um século, Darwin dedica um capítulo ao instinto, no qual assinala que cada espécie é dotada de seu próprio repertório peculiar de padrões de comportamento, do mesmo modo que é dotada de suas próprias peculiaridades de estrutura anatômica, enfatizando que os instintos são tão importantes quanto a estrutura corporal para o bem-estar de cada espécie. Darwin formula a hipótese de que todos os instintos mais complexos e maravilhosos se originaram através do processo de seleção natural, tendo preservado as variações continuamente acumuladas que são biologicamente vantajosas. Ilustra a sua tese com referências à característica do comportamento de várias espécies de insetos, como as formigas e as abelhas, e de aves como o cuco. Depois de Darwin, os zoólogos têm empenhado em descrever e catalogar os padrões de comportamento que são característicos de uma determinada espécie e que, embora variáveis e modificáveis em certo grau, são marcas tão distintivas da espécie quanto o papo vermelho do pinta-roxo ou as estrias da pele do tigre. Não podemos confundir a atividade da fêmea do cuco na época da postura com a da gança, a micção do cavalo com a do cão, a corte do mergulhão com a do galo de capoeira. Em cada caso, o comportamento exibido tem o cunho da espécie particular e, portanto, é específico da espécie, para usar um termo conveniente, embora um tanto desajeitado. A rinite aqui. Como esses padrões se desenvolvem de um modo característico em quase todos os indivíduos de uma espécie e até indivíduos criados em isolamento, é evidente que são, em grande medida, herdados e não aprendidos. Por outro lado, encontramos indivíduos em que tais padrões não se desenvolveram ou adquiriram formas peculiares. E poderemos concluir, portanto, que o meio ambiente também tem certa influência. Isso também lembra-nos que em organismos vivos, estrutura e função só podem desenvolver-se em um determinado meio ambiente e que, embora a hereditariedade seja poderosa, a forma exata que cada um adquire dependerá da natureza desse meio ambiente. Os padrões. Meu Deus! Os padrões de comportamento específicos da espécie em que estamos interessados são, com frequência, espantosamente complexos. Considere-se, por exemplo, o desempenho de um chapim real na construção de seu belo ninho em cúpula e recoberto de líquens. Compreende a escolha de um local, a coleta primeiro de musgo e depois de fios de teia de aranha para formar uma plataforma e gradualmente por movimentos laterais. Enquanto permanece sentado na plataforma, o musgo é tecido até formar uma taça. Esta cresce de maneira regular e uniforme à medida que o pássaro vai tecendo o ninho à sua própria volta, até que, como resultado de continuar tecendo por cima da cabeça, o ninho ganha uma cobertura em abóboda. Entre mentes foram adicionados líquens à parede externa e foi abaixado apenas um orifício aberto para a entrada. Finalmente, as paredes laterais da entrada são reforçadas e o ninho é revestido interiormente como uma profusão de penas macias. Nesse desenvolvimento surpreendente, existem 14 tipos distintos de movimento e combinações de movimento, alguns comuns a outras espécies.
outros específicos desta espécie, cada um deles adaptando ao meio ambiente particular do casal, e tudo tão bem organizado no tempo e no espaço que o resultado é uma estrutura coerente, distinta de tudo o que se encontra na natureza, e que concorre para uma função vital na sobrevivência da raça dos chapins reais. Outros padrões são muito mais simples. Quando sacudimos o ninho de um melro, numerosas cabecinhas feias se espicham para fora, cada uma delas com uma gigantesca boca escancarada. Quando colocamos um pinto de 24 horas numa mesa com grãos de comida, ele debica logo, de modo preciso em cada um deles. Mas até mesmo esses padrões mais simples estão longe de ser rudimentares. A resposta de bico escancarado dos filhotes de melro é suscitada e orientada por uma gestalt visual, assim como pelo estremecimento do ninho. As bicadas do pinto estão organizadas de tal modo no espaço e no tempo que cada grão é alcançado com exatidão impecável. É evidente que tais padrões de comportamento não podem ser simples reflexos. Em primeiro lugar, sua organização é mais complexa e dirigida para o comportamento em um nível global. Em segundo lugar, parece que, uma vez ativados, possuem frequentemente um ímpeto motivacional próprio que só cessa em circunstâncias especiais. Os etologistas estudam esses padrões de comportamentos específicos da espécie. Os etologistas estudam esses padrões de comportamentos específicos da espécie. O termo ethos deriva do grego e significa da natureza da coisa. Desde os tempos de Darwin, uma finalidade principal desse estudo permaneceu taxonômica, ou seja, a classificação das espécies com referência às suas relações mais próximas, vivas e mortas. Verificou-se que, apesar da variabilidade potencial, a fixidez relativa desses padrões nas diferentes espécies de peixes e aves é tal que eles podem ser usados para fins de classificação com um grau de confiabilidade não inferior ao das estruturas atômicas. Uma visita à estação de pesquisa de Konrad Lorenz, na Alemanha, demonstra rapidamente o interesse permanente de Lorenz em rever a classificação taxonômica de patos e gansos por referências aos seus padrões de comportamento. Do mesmo modo, um dos principais objetivos de Tyndall é fazer um complexo inventário descritivo em termos de comportamentos de muitas espécies de aves marinhas. Enfatizo isso para mostrar o grau em que esses padrões de comportamento são específicos para cada espécie. São herdados e fazem parte da natureza do organismo, tanto quanto seus ossos. Nesse ponto, dou-me conta de que alguns leitores talvez estejam um pouco impacientes. Sim, poderão dizer alguns, tudo isso é muito interessante e pode ser verdadeiro quanto a peixes e aves. Mas quem nos garante que se aplica também aos mamíferos, para não falar do homem? O comportamento do mamífero não se distingue por sua variabilidade e pela parte que cabe à aprendizagem? Estamos certos de que existem padrões herdados de comportamento nos mamíferos? O etologista responderá: sim, é verdade que no mamífero o comportamento é mais variável e que a aprendizagem desempenha um papel importante, mas não obstante, cada espécie exibe um comportamento que lhe é peculiar. Por exemplo, a respeito da locomoção, alimentação
corte e acasalamento, e cuidados com os filhotes. E parece muito improvável que esses padrões sejam inteiramente aprendidos. Além disso, como Bitt demonstrou com ratos e colhas e Blueville com cabras, é produtivo estudar esse comportamento pelos mesmos métodos e continuar os dados do mesmo modo que provou ser tão compensador no caso dos vertebrados inferiores. No que se refere aos padrões de comportamento, não há nenhum sinal que exista uma ruptura entre peixes, aves e mamíferos, que seja mais acentuada do que no tocante à anatomia. Pelo contrário, apesar da introdução de novas e importantes características, existem todos os sinais de uma sequência evolucionária. Padrões inatos de comportamento parecem tão importantes para mediar os processos biológicos básicos de mamíferos quanto de outras espécies, e na medida em que o homem compartilha dos componentes anatômicos e fisiológicos desses processos com os mamíferos inferiores, seria estranho que não compartilhasse também, pelo menos em certa medida, de seus componentes comportamentais. Para fins taxonômicos, que é o ramo da biologia e da botânica que cuida em descrever e classificar seres vivos, a descrição minuciosa de padrões de comportamento pode ser suficiente. Para uma ciência do comportamento, entretanto, precisamos saber muito mais. Em especial, precisamos conhecer o máximo possível sobre a natureza das condições internas e externas do organismo em que rege o padrão. Aí, aqui meu fone. Deixa eu pegar. E volta. Os etologistas deram uma importante contribuição para o nosso conhecimento das condições externas relevantes para o organismo. Só um momento aí que eu vou pegar uma água e coçar esse nariz que eu não aguento mais. Não é essa água aqui não, né? É, só pega água. Vou lá, voltei. Vou ler isso aqui. Olha lá. Os etologistas deram uma importante contribuição para o nosso conhecimento das condições externas relevantes para o organismo. Herodoto foi um dos primeiros a assinalar que os padrões de comportamentos específicos da espécie são frequentemente ativados pela percepção de Gaussen. Gestalten, visuais ou auditivas, bastante simples e que elas são inatamente sensíveis. Exemplos muito conhecidos disso, analisados por meio de experimentos que usam bonecos de vários formatos e cores, são a resposta de acasalamento do macho do esganagato, a qual é suscitada pela percepção de uma forma que se assemelha a uma fêmea grávida. A resposta de bico escancarado do filhote da gaivota falcoeira, suscitada pela percepção de um ponto vermelho semelhante ao que se observa no bico de uma ave adulta, e a resposta de ataque de um pinta-roxo, suscitada pela percepção em que seu próprio território de um tufo de penas vermelhas, semelhante ao que existe no peito de um macho rival. Em todos os três casos, a resposta parece ser provocada pela percepção de uma gestalt muito simples, conhecida como um estímulo de sinal.
Uma parte considerável do trabalho etológico tem sido dedicado à identificação dos estímulos de sinal que suscitam os vários padrões de comportamentos específicos das espécies em peixes e aves. Na medida em que muitos desses padrões de comportamento são mediadores do comportamento social, corte, acasalamento, alimentação dos filhos pelos pais e seguimento dos pais pelos filhotes, muita coisa foi elucidada sobre a natureza da interação social. Em dezenas de espécies, foi demonstrado que o comportamento propiciador do acasalamento e parentalidade é controlado pela percepção de estímulos sinais apresentados por outros membros da mesma espécie, como a envergadura de uma cauda, ou a cor de um bico, ou um trinado, ou um chamamento cujas características essenciais são a gestaltem relativamente simples. Tais estímulos sinais são conhecidos como detonadores sociais. Uau! Não sei se eu estou numa poeira aqui. O que aconteceu com esse meu nariz? Para de coçar. Os necessários estímulos externos são tão simples nos mamíferos quanto em peixes e aves? Essa questão foi recentemente discutida pelo psicólogo norte-americano Beach, cujos trabalhos sobre o comportamento de acasalamento do rato macho e do de recuperação de filhotes por ratas se baseiam em métodos e conceitos semelhantes ao da Escola Europeia de Etologia, com suas raízes zoológicas. Após numerosos experimentos, Beach e Janes chegaram a conclusões de que, à primeira vista, parece colocar os ratos numa categoria diferente dos pintarroxos. Ambas as respostas concluíram eles dependem de um padrão de estímulo que é de natureza multissensorial. No entanto, mostram-se cautelosos e numa comunicação pessoal. Beach sublinhou a possibilidade apresentada por Timber de que, se fragmentarmos a resposta maternal total da fêmea adulta em seções ou segmentos, é possível concluir que cada elemento no padrão sexual era de fato controlado por uma simples pista sensorial. Além disso, na mesma comunicação, Beach observou que o comportamento de mamíferos muito jovens poderiam perfeitamente ser governado por controles sensoriais mais simples do que aqueles que operam na idade adulta, que é mais do que provável que alguns deles sejam suscitados por algo que se aproxima de um estímulo sinal. Opinião desse gênero provenientes de um investigador do gabarito de Beach em nada contribui para corroborar de uma abordagem etológica é inaplicável a mamíferos. Também, um minuto, pessoal. Uma coisa que está fazendo coçar meu nariz até. Seja como for, esse modelo psíquico hidráulico está hoje desacreditado. Deixou de ser adotado por Lowndes e por Timber. E de minha parte, espero que chegue o dia em que seja também abandonado pelos psicanalistas, pois não só é mecanismo rudimentar, como não faz jus aos dados existentes,
Numerosos trabalhos experimentais em anos recentes demonstraram que os padrões de comportamento cessam porque foram amortecidos ou desligados, não porque tenham sido esvaziados de alguma energia hipotética. Vários processos psicológicos podem levar a esse resultado. Um deles que afeta o comportamento a longo prazo é a habituação. Um outro que o afeta a curto prazo é ilustrado por experimentos que usam cães submetidos à esofagotomia. Essas experiências demonstraram que os atos de comer e beber são encerrados por meio de estímulos proprioceptivos e os interoceptivos, que se originam na boca, esôfago e estômago, e que no animal intacto são a consequência da própria realização desses atos, em que, em outras palavras, existe um mecanismo para o feedback negativo. Tal cessação não se deve à fadiga nem à saciação da necessidade de comida e bebida. Pelo contrário, o próprio ato origina os estímulos de feedback que lhe põem termo. Igualmente interessantes são as observações de etologistas, segundo as quais o comportamento tanto pode ser ativado por estímulos esteroceptivos quanto ser terminado por eles. Moynihan, por exemplo, demonstrou que o impulso da chapalheta para chocar só se reduz quando ela se senta sobre uma ninhada completa. Meu Deus! De ovos arrumados de forma adequada. Enquanto essa situação persistir, a ave permanecerá tranquilamente sentada. Se os ovos forem retirados ou desarrumados, a chapalheta ficará irrequieta e tenderá a fazer todos os movimentos de nidificação. Esse desassossego prossegue até que ela experimente de novo os estímulos provenientes de uma ninhada completa de ovos arrumados de forma apropriada. Hind também observou que no começo da primavera, a simples presença de um tentilhão fêmea leva a uma redução do comportamento de corte do macho, como cantar e procurar. Quando a fêmea está presente, ele se mantém quieto e calado. Quando ela está ausente, o tentilhão torna-se imediatamente ativo. Nesse caso, é que um padrão de comportamento socialmente relevante é suprimido por estímulos sinais. Poderíamos talvez falar de um supressor social com um termo paralelo de um detonador social. Ah, tá. Pode ser isso aqui. A plantinha aqui atrás me dando alergia. Parece provável que os conceitos de detonador social e supressor social sejam valiosos no estudo da interação social não verbal em seres humanos, sobretudo a interação que contiver uma carga emocional. Voltarei a fazer referência a eles quando examinar a possível aplicação dessas ideias à pesquisa sobre o desenvolvimento infantil. Ok? O nosso modelo básico para o comportamento instintivo é, pois, uma unidade que compreende um padrão de comportamento específico da espécie governado por dois mecanismos complexos. Um que controla a sua ativação e o outro a sua terminação.
Verifica-se não raras vezes que um certo número de padrões distintos, cada um dos quais merece um estudo detalhado, estão conjugados de tal maneira que resulta um comportamento tão complexo quanto de cortejar e construir ninhos. A função biológica desses padrões e sua organização superior é concorrer para os processos vitais básicos do metabolismo e da reprodução. São as contrapartes, no nível global, do comportamento dos processos fisiológicos igualmente envolvidos no metabolismo e na reprodução, os quais são, desta longa data, o objeto do estudo da fisiologia. Tal como estes últimos, suas principais formas em cada espécie são herdadas, e como sugeriu Darwin, há um século, suas variações hereditariamente transmissíveis estão sujeitas à seleção natural, tanto quanto qualquer outra característica herdada. Naturalmente, esse modelo não é exclusivo da etiologia. Um modelo análogo foi proposto independentemente por, pelo menos, um psicólogo experimental, Delstein, 1953. E boa parte dos dados experimentais referentes ao papel dos estímulos interoceptivos foi coletada por psicólogos e fisiologistas. Isso ilustra a natureza complementar dos enfoques etológico e psicológico. Não são complementares apenas. Depois de William James, não faltaram psicólogos profundamente atentos aos fenômenos estudados por etiologistas, e alguns, como Yerkes e Beach, deram contribuições notáveis. Cadê? As principais contribuições dos etiologistas têm sido a análise de uma sequência complexa de um comportamento instintivo, como cortejar e